Sou o João Herrero, né, diretor da Herrero Consultoria Empresarial, sou palestrante e consultor. Atuo na área de gestão estratégica há 14 anos, então implementei diversos projetos de planejamento estratégico, Balance Scorecard e OKRs em diversas empresas, desde empresas multinacionais, grupos familiares, empresas públicas. Então, eu e o Emílio, aí, meu sócio, temos bastante experiência nessa parte de planejamento estratégico e Balance Scorecard e a gestão estratégica. Eu vou falar um pouco da nossa experiência, então, né, nós temos um livro aqui, Balance Scorecard e Gestão Estratégica, um best-seller aí, tá mais de 10ª edição, né, foi um livro que foi muito bem, encaixou muito bem e as pessoas adotaram, foi muito bem adotado, né. Temos um segundo livro aí que é Pessoas Focalizadas na Estratégia, muito focado na parte de execução, de como engajar as pessoas, processos, enfim, a liderança na execução. E o Emílio lançou um novo livro em fevereiro, que é Os OKRs e as Métricas Exponenciais, que aí é essa nova abordagem aí dos OKRs. E aqui um case nosso, né, que a gente ganhou um case do ano na Mali Metal Leve, uma multinacional alemã do setor automotivo, em que nosso case foi escolhido como o case do ano. E o nosso livro é usado um pouquinho como referência em algumas coisas para o IBGC, tá bom? Então, vou começar aqui a apresentação. Então, né, por que o planejamento estratégico está em xeque, né? Tem muito questionamento aí em relação ao planejamento estratégico, né? Tem uma dúvida. Se o planejamento estratégico está sendo questionado, por que ele ainda é utilizado por inúmeras empresas e o termo é amplamente conhecido por empresários, dirigentes e gestores? Então, vamos entender o porquê desse questionamento. Opa. Então, o questionamento é decorrente do quê? Das principais falhas do planejamento estratégico tradicional, né? Confundir estratégia com planejamento. Então, estratégia é um processo criativo, dinâmico, de imaginação. Então, primeiro você pensa, você tem que ter uma criatividade e depois você transforma isso no papel e planeja. Então, você tira o que você arquitetou, construiu e vai para o planejamento. Considerar a estratégia como uma atividade analítica. Então, muita gente só faz a parte analítica do planejamento estratégico, usa as metodologias analíticas de planejamento estratégico e aí acha que tem uma estratégia, na verdade não tem, você está olhando por que você teve sucesso, mas ela não cria uma estratégia. Separar a formulação da implementação. Então, muita gente, né, tem essa questão de a diretoria pensa, ou o CEO, a diretoria pensa, e depois desce para a execução num nível mais baixo, sem envolver as pessoas, que eu diria que é um dos principais erros, né, que as empresas cometem, e muitas delas têm um processo muito top-down de planejamento estratégico. Limitar a estratégia à alta direção é uma consequência aí da formulação e implementação, e desvincular a estratégia das operações diárias da empresa. Então, o plano, quando ele não é feito a gestão contínua desse plano, ele desloca, ele decola, né? Então, você tem um plano e tem o dia a dia, um desconecta do outro e o dia a dia para o seu estratégico. As pessoas vão para o curto prazo e o H1, H2, H3, né? Horizonte 1, Horizonte 2, Horizonte 3, eles ficam no H1 e os outros horizontes aí são postergados, enfim, são deixados de lado. Relegar a reflexão estratégica para o final do ano. Então, a estratégia é um processo contínuo, então ela não poderia ficar só no final do ano, ela teria que ter uma visão contínua disso. O BSC já fala disso há muitos anos, mas são modelos que são adotados há muitos anos, enfim, tem maturidades de empresa com modelo estratégico, e muitas ainda adotam esse modelo de fazer essa reflexão mais para o final do ano. Considerar a estratégia como um complemento do orçamento financeiro. Então, na verdade, a pessoa monta um orçamento e dali nasce a estratégia, né? Então, quando na verdade seria, primeiro você formula uma estratégia, desenha uma estratégia, tem uma estratégia definida e depois sim o orçamento ele viabiliza essa estratégia. Então, uma confusão que muita gente pega um orçamento, faz uma projeção do passado para o futuro e fala, essa é a nossa estratégia e vamos com isso. E aí a elaborar a estratégia sem adotar uma metodologia e não capacitar as pessoas. Então, o processo estratégico ele é um pouco complexo, ele exige técnicas, né, exige metodologias. Nem todas as empresas dominam, tem empresas que têm um modelo de planejamento estratégico muito forte, muito estruturado, e outras não. Então, a ausência de metodologia é uma coisa que dificulta bastante aí a implementação do processo estratégico. Tá? E aí vamos falar um pouquinho agora então dos benefícios, né? A gente falou dos questionamentos e quais são os benefícios do planejamento estratégico.
Então, primeiro, a gente faz um planejamento estratégico basicamente para elevar, né, para a empresa crescer. Então, é buscar o aumento do valor de mercado da empresa. Isso é para isso que a gente faz planejamento estratégico, para a empresa crescer, para a empresa prosperar, para a empresa gerar lucro para o acionista. Não focar só no curto prazo, então o planejamento estratégico ele abrange horizonte 1, horizonte 2 e horizonte 3, então é um foco lucrativo, não é só no longo prazo, mas ele é a longo prazo, então é uma constância, eu não vou ser só lucrativo no curto prazo. Colocar o cliente no centro do negócio, então a gente, no processo estratégico, você questiona o status quo e acho que o ponto de partida de toda estratégia, todo modelo estratégico é o cliente. Então, as pessoas, para deixar claro para as pessoas que o foco da estratégia é o cliente, é ter um cliente, ter certeza e ter clareza de quem é o seu cliente. Opa, o mouse está meio rápido aqui, deixa eu dar uma setinha aqui. Então, ela acelera a inovação do modelo de negócio, faça as mudanças na sociedade, no estilo de vida das pessoas e no ambiente competitivo. Então, se você está mapeando o seu ambiente ou interpretando, então planejamento não é previsão de futuro, mas você interpreta o cenário, você entende o contexto e você se adapta àquele contexto, e aí a questão da inovação do modelo de negócio em virtude muito das plataformas, né? Então, a mudança do modelo da cadeia de valor para o modelo das plataformas. Então, uma coisa que acho que é a grande dificuldade das empresas hoje em dia é fazer essa transição do modelo da cadeia de valor ou como combinar a cadeia de valor com plataforma. Então, realmente é um grande desafio hoje em dia. E aí sim, né, ele promove o alinhamento e engajamento das pessoas em torno do propósito, dos princípios, da estratégia e da entrega de resultado. Então, um planejamento estratégico, ele nasce na identidade da empresa, no propósito, princípios e valores. Você traduz isso em estratégias, em objetivos, metas e resultados. Então, ele é feito para ter metas bem... A estratégia se torna de algo muito abstrato em algo muito concreto, específico e para execução, focado muito na execução. Estimula a mentalidade empreendedora em todos os níveis da organização. Então, um processo estratégico, quando você envolve as pessoas, envolve a liderança, os profissionais-chave, faz um processo colaborativo. A Herrero Consultoria usa um processo de cocriação há muitos anos, então a nossa metodologia é muito de cocriação. Então, a gente envolve várias pessoas, esses profissionais são envolvidos tanto na parte de formulação como execução da estratégia. Aí sim, a questão da governança corporativa, o planejamento estratégico anda muito alinhado com a questão de governança, e principalmente hoje em dia com a questão de incertezas, riscos, né? Ninguém consegue controlar mais nada, então a governança ali, ela está muito preocupada com a sustentabilidade da empresa a longo prazo, então ela tem os seus métodos ali, né, de controles internos, riscos, compliance, para deixar a empresa resiliente, para segurar qualquer eventualidade que aconteça. Cultura de alto desempenho, né? Então, baseada em objetivos, metas e indicadores. Direciona os recursos para os projetos e iniciativas que geram maior valor e resultado para o negócio. Então, é o foco, a questão do foco. Então, você direciona os principais recursos da companhia, iniciativas para conseguir focar e ter resultado. E, obviamente, eleva a competitividade e o posicionamento competitivo. Então, você entende o jogo que você está jogando, você entende quem é seu concorrente, você entende em que grupo estratégico você está situado e como você competir com as empresas do setor e ter a sua vantagem competitiva, hoje é transitória, enfim, mas ter clareza dessas coisas. E aí vamos falar sobre alguns mitos sobre estratégia, né, que a gente escuta muito, são aquelas frases que a gente escuta muito, né? É preferível uma estratégia mal formulada, bem executada, do que uma excelente estratégia mal implementada. Então, esse é o pessoal que gosta muito da parte de execução, né? O pessoal que está muito mais preocupado com a execução e não acha que a parte de formulação não é tão importante, ou enfim, vamos executar e a gente vai vendo o que acontece. Mas não é bem assim, né? Se você formular uma estratégia ruim, se você desenhar uma estratégia que não gera valor, não faz sentido. Você vai executar algo que não tem muito sentido, você pode executar com excelência algo que não cria valor para ninguém, nem para o acionista, nem para cliente, nem para o mercado, nem para ninguém. Enfim, então tem uma outra frasezinha que eu gostaria que vocês conhecessem, que é: tão inútil quanto ter uma excelente estratégia e não implementá-la é executar com excelência uma estratégia que não cria valor. Então, tem empresas que formulam muito bem a estratégia, têm excelentes ideias, excelentes estratégias, têm mentes realmente muito criativas dentro da empresa, então as ideias são ricas, mas na hora de executar, derrapa. E aí sim a gente entende que o BSC ajuda muito essas empresas,
porque o BSC é uma metodologia de execução da estratégia, ele não formula estratégias. Então, para essas empresas que têm uma formulação muito bem feita e a geração de ideias muito forte, BSC ou OKRs também são metodologias de execução, eles não formulam estratégias. Tá? E aí, então, como que você faz para onde é que a mágica acontece? Então, você tem que ter uma excelente formulação com excelente execução. Então, você não pode, né, privilegiar uma e negligenciar a outra. A gente entende que as empresas que têm maior resultado, pelo menos a nossa experiência, né, a gente fala muito da nossa experiência, não sei outras experiências, né, do que a gente viveu, são empresas que, sim, têm uma excelente formulação com excelente execução. Ok? Então, vou falar rapidamente aqui sobre o processo de formulação da estratégia, processo de execução do Balance Scorecard. Então, eu queria que vocês entendessem primeiro que o planejamento estratégico ele é feito, tem um processo de formulação e depois sim você passa para a execução da estratégia e nós estamos falando da execução via BSC, podia ser o OKRs, vocês podem trocar isso aqui para o OKRs, é a mesma coisa, mas então o processo é o mesmo, o desenho é o mesmo, tá? A gente vai falar um pouquinho então. Então, começa com direcionamento estratégico. Da onde começa o direcionamento estratégico? Diretrizes estratégicas de investimento. Então, empresas que têm um conselho de administração. O conselho fornece essas diretrizes estratégicas, essas diretrizes de investimento. Então, eles já dão uma direção para as pessoas, ou se não é uma empresa que não tem um conselho, os acionistas, né, os gestores, os sócios, dão essa direção estratégica. E depois a gente parte para uma coisa que a gente chama de identidade da empresa, tá? E hoje isso aqui, muita gente não valorizava isso daqui, né? E hoje eu espero que vocês entendam que missão e visão, eles vão ser desdobrados em objetivos, metas e indicadores no mundo real. Então, muita empresa deixa missão e visão num quadro bonito na parede, tá? Então, eu e a gente fala, pô, você está lá na parede, tira e não usa. Porque se você não direciona o seu trabalho, se você não direciona a sua execução, se você não faz parte do seu dia a dia, pode tirar. Né? Tá ali por estar numa parede, não faz muito sentido. Né? E hoje em dia, e tem os valores, que começam com os valores dos acionistas, e aí sim depois você vai incorporando colaboradores na sua empresa, que vão agregando outros valores, né? E só falar um pouco da questão do propósito, né? Então hoje algumas empresas estão utilizando mais propósito e meio que mesclando a visão e a missão nesse único conceito aqui chamado de propósito, o propósito transformador massivo. Então, uma coisa que as startups vieram é um conceito, que é um conceito em que está muito alinhado com as demandas da sociedade, tá? Então, a transformação que a empresa vai provocar na sociedade. Então, é uma coisa que você faz pensando assim, como eu transformo a sociedade, não uma coisa mais para os stakeholders internos, enfim, é uma mudança que você quer provocar na sociedade em virtude de tantos desafios que existem e tantos desafios que não são endereçados, mas que poderiam ser, né? E alguém não olha aquilo e fala, deixa do jeito que está. E hoje as pessoas estão comprando muito mais a visão de mundo das empresas, né? Mais do que produtos e serviços, as empresas compram a visão de mundo das empresas. Então, a questão da diversidade, a questão da questão ambiental, a questão da inclusão social, né? Tudo isso daí, as pessoas se identificam agora com a visão de mundo das empresas, né? A questão da vacina, que a gente viu empresas se posicionando aí, né, nos elos desse posicionamento, algumas saíram bem, outras nem tanto, enfim, então as pessoas se relacionam com a visão de mundo das empresas hoje em dia. E aí sim, isso faz uma cultura organizacional muito forte, começa a criar a cultura organizacional da empresa, e hoje a cultura ela é composta de duas vertentes muito fortes, né? Uma cultura voltada à inovação, à renovação estratégica e à inovação, e uma cultura de resultados. Então, uma cultura forte hoje em dia, ela engloba basicamente esses dois modelos, obviamente que a execução também, mas ela tem que englobar uma cultura de resultado e uma cultura de inovação da companhia. Tá? E aí, se a gente faz um diagnóstico estratégico, então, fechando esse elo aqui da parte de formulação, a gente vem para um diagnóstico estratégico, e aí você pega a sua estratégia atual, né? Estamos falando de empresas já estabelecidas, não de startups, então realmente em startup não faz sentido esse processo, mas empresas estabelecidas, que já estão estabelecidas no mercado, você avalia a sua estratégia em curso, então faz um checklist, a estratégia é consistente, ela não é consistente, ela está criando valor, ela não está criando valor, então é um processo de diagnóstico da sua estratégia atual. Depois você faz uma análise do ambiente externo e externo. Isso não se limita à análise SWOT, tá, pessoal? Não estou falando de análise SWOT aqui, não. Existem várias metodologias de
de análise, e, enfim, depois você faz um modelo de negócio, questão das plataformas. Então, realmente, as plataformas mudaram da cadeia de valor para a plataforma. O maior desafio, talvez, das empresas hoje é a adequação do modelo de negócio para a área digital. Então, é um grande desafio. Resultados, obviamente, e a questão de questionar o status quo, né? Então, a questão esse processo é muito forte para questionar o status quo nas companhias. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, pessoal. E aí sim você traduz foco e prioridade estratégica, e aí sim, na metodologia do BSC, temas estratégicos, mapa estratégico, objetivos estratégicos, projetos estratégicos, orçamento estratégico, implementação e gestão. Então, o modelo completo que a gente utiliza é esse daqui. Então, esse é o frame que a gente utiliza, e o frame que a gente utiliza para a formulação e execução da estratégia. Depois eu vou falar um pouco de cada tópico na aula do BSC. Então, vamos falar da era digital, né? Então, e na era digital, o BSC e a estratégia do BSC são compreendidos? É importante a gente entender isso daí. Então, no mundo digital, né, de negócio, é influenciado por inúmeras abordagens, né? Então, tem VUCA, BANI, Lean, inovação disruptiva, ESG, organizações exponenciais, essa sopa de letrinhas, e o pessoal fica perdido em tudo isso daí. Pô, mas como que é então? Funciona, não funciona? Como é que é? Então, precisa entender que o mundo é assim, está complicado mesmo. Então, esquece querer entender, controlar as coisas. Não vai, né? O mercado de capitais, alguém controla? Não, ele funciona. Então, a gente precisa entender que o momento é de desaprender e rever alguns conceitos e aprender e reaprender alguns conceitos. As pessoas precisam ter a flexibilidade, não estar engessado, né? Não ter um modelo fixo ali, isso funciona, isso não funciona. Planejamento estratégico funciona, eu quero que funcione. Então, sai dessa. Não é a conversa não é essa. A conversa é o seguinte: o mundo está acontecendo o quê? Mudando de produto para job to be done, então mudando do foco do produto para o foco no cliente, e principalmente quais são os trabalhos que os clientes querem fazer. Mudando de planejamento estratégico para uma estratégia ágil, de aversão ao erro para aprender, testar e ajustar, de mercado para uma arena de consumo, de cadeia de valor para plataforma de negócio, de KPIs para resultado, de mindset fixo para mindset de aprendizagem, de inovação incremental para inovação disruptiva, de administração estratégica para startup bem. Então, está tudo isso acontecendo, pessoal. Então, assim, é o momento de todo mundo pensar, em vez de ficar perguntando, vamos entender, vamos refletir, e como a gente integra esses mundos. São dois mundos que têm visões muito diferentes, e aí a gente precisa entender como a gente se adapta e integra essas visões. Então, quais são os elementos da estratégia hoje na área digital? Se a gente fosse falar, né, a gente vê as empresas muito fazendo pedaços dos elementos estratégicos. Aí seria, obviamente, colocar o cliente no centro do negócio, depois definir um propósito muito claro, ver o modelo de negócio, então você veria como fazer a transformação do seu modelo de negócio, cultura organizacional, execução ágil, metodologias ágeis, gestão baseada nos dados e inovação disruptiva. Então, a gente precisa colocar todos esses elementos na estratégia, discutir em virtude desses elementos na estratégia da sua companhia e ver como eu aglutino esses elementos, como eu incorporo esses elementos na minha arquitetura estratégica, no meu desenho estratégico. Então, não é uma caixinha só, e aí a grande vantagem de ter uma visão estratégica é que você consegue enxergar o conjunto de caixinhas e não caixinhas isoladas, fazendo ações isoladas que produzem efeito, mas se estivessem integradas, produziriam muito mais efeito. Ok? E aí sim, vamos começar agora a introdução do BSC. Vou tomar uma aguinha rapidinho. Então, fechei a parte do contexto estratégico, do contexto de... Né, existe uma parte muito... antes de começar a parte de execução, tem uma parte de formulação e que você tem que entender muito bem o mundo que você está vivendo. Então, não adianta a gente achar que o mundo é igual ao que era antigamente, não é, e daqui a pouco chega coisas novas. Então, a adaptação, a flexibilidade faz parte, você entender isso aí faz parte. Então, vamos lá, vou falar do BSC. Então, por que o BSC é uma metodologia muito consistente, uma metodologia que deu muito certo, né? Porque ele foi evoluindo basicamente de 14 a 16 anos, né? Ele começou em 92 aí. Então, o primeiro livro aqui
do BSC em 96, depois em 2000, depois em 2004, 2006, 2008. E ele foi forjado dentro das principais empresas americanas, as maiores. Então, ele foi sendo testado e validado e aperfeiçoado o modelo dentro das maiores corporações dos Estados Unidos e depois foi para o mundo. Mas a metodologia ela foi construída, foi concebida dentro das maiores corporações. Então, a pesquisa da Fortune 500 reportou que 60% das empresas da Fortune usavam o BSC, né? A Harvard Business Review considerou o BSC como uma das práticas de gestão mais importantes e revolucionárias dos últimos 75 anos. E o Prêmio Nacional da Qualidade elegeu o BSC como uma metodologia de excelência empresarial. Então, sim, ele é um modelo muito consistente, muito validado e muito eficaz. Tá? Então, qual que é a evolução do BSC? Ele vem de uma fase, de uma ferramenta de mensuração. Então, muita gente acha que o BSC se resume a KPIs. Então, não é isso. Ele começou como isso, mas ele não se resume a isso. Ele evoluiu ao longo do tempo. Segunda fase, BSC como uma ferramenta de implementação da estratégia. No terceiro momento, o BSC como um sistema de gestão estratégica. E depois, num quarto momento, o BSC como um modelo de gestão estratégica integrada. Então, ele teve essas várias fases dele. Ele foi testado durante essas várias fases dele e foi evoluindo nesse sentido. Então, sim, ele foi um modelo criado por Robert Kaplan e David Norton, que são doutores em administração por Harvard. Então, eles testaram, enfim, o modelo, um é executivo e consultor, o outro é um professor de contabilidade, enfim. Então, eles testaram esse modelo, estressaram bastante esse modelo, por isso da consistência dele. Então, vamos lá, continuando definindo o que é BSC, o que não é o BSC primeiro, e depois a gente vai entrar no que é o BSC. O Balance Scorecard não é um sistema de controle gerencial, ele não é um conjunto de indicadores financeiros, ele não é um painel de informações gerenciais, não é uma lista de KPIs. Então, muita gente entende o BSC como uma lista de KPIs, ele é um sistema de gestão estratégica, tá, pessoal? Então, a gente vai entender agora aqui por quê. Então, vamos lá definir o BSC. Então, o BSC é um sistema de gestão estratégico que traduz a estratégia de uma empresa em objetivos, indicadores, metas e iniciativas. E aqui, iniciativas e projetos, de fácil entendimento pelos participantes da organização. Então, o BSC tem uma preocupação muito forte com a parte de comunicação, tá? Então, a gente vai falar processo de... Se o pessoal hoje critica que o planejamento estratégico é top-down, antigamente era muito mais. Então, o BSC trouxe uma evolução muito grande entre os modelos antigos de planejamento e ele tem uma preocupação muito forte com a comunicação da estratégia, da visualização da estratégia, do entendimento da estratégia. Então, o Balance Scorecard demonstra como a empresa cria valor para os acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores e comunidade. A gente vai falar das perspectivas de valor, né, financeira, cliente, processos e aprendizagem e crescimento. Então, o frame dele é muito consistente também. E aí vamos falar um pouquinho, né? O Balance Scorecard coloca a visão em movimento, né? Então, aquele conceito de visão que eu apresentei, a visão que é a imagem do destino, a estratégia define a lógica de concretização da visão, os mapas estratégicos e o Balance Scorecard traduzem as declarações genéricas de missão, visão e valores em hipóteses estratégicas, objetivos, indicadores e metas. Então, aquele pessoal que tem a missão, a visão e os valores na parede, se vocês não traduzirem aquilo em hipóteses estratégicas, em objetivos, indicadores e metas, realmente aquilo fica um negócio na parede que não faz muito sentido. Então, é esse o trabalho que precisa ser feito, é esse o trabalho que precisa ser realizado. O Balance Scorecard narra a história da estratégia. Então, como eu disse, o BSC ele se preocupou muito, né, com a linguagem da estratégia, uma linguagem muito elitizada, uma linguagem muito que as pessoas que iam implementar tinham dificuldade de entender. Então, ele procurou traduzir, facilitar bastante o entendimento da estratégia. Ele narra a história da estratégia. O Balance Scorecard cria consciência de estratégia dos colaboradores, né? Então, ele propôs, né, quer que todo mundo entenda, né? Em vez de esconder a estratégia, antigamente ninguém pode saber estratégia, é uma coisa escondida, poucas pessoas sabem, não, todo mundo vai saber, todos os colaboradores têm que saber, porque se você não entender a estratégia da sua empresa, como é que você vai implementar algo que você não entende? Então, sim, o Balance Scorecard, ele diz que você tem, por isso da questão do desdobramento, enfim, que todos os colaboradores têm que entender a estratégia. Então, sim, vamos divulgar a estratégia.
O Balance Scorecard explica o destino estratégico da organização. Então, ele tem uma visão clara de futuro compartilhada com as pessoas, e as pessoas se engajam dado a visão de futuro, né? Então, ele engaja as pessoas pela visão de futuro, ou seja, o que a gente vai criar, a visão seria o sonho mais ambicioso da empresa. Então, qual é o sonho mais ambicioso do acionista, da diretoria da empresa? Então, as pessoas se engajam nesse novo sonho, nessa visão estratégica. E o Balance Scorecard estimula o diálogo na organização. O Scorecard incentiva o diálogo entre as unidades de negócio e os executivos da empresa, e não apenas a relação entre os objetivos financeiros de longo prazo. Então, a questão que eu mostrei no quadro, a formulação e implementação, então isso não pode estar desconectado, esse processo de formulação e execução tem que estar muito conectado, tá? Eu vou acelerar um pouquinho, pessoal, por causa do tempo. Enfim, o Balance Scorecard é a criação de valor, então a geração superior de valor é a descrição da estratégia, mas a mensuração da estratégia, mas a gestão da estratégia. É isso que é o Balance Scorecard. Opa, voltou o slide. E aí, o Balance Scorecard é considerado um sistema de gestão integrado por quê? Porque é o nome Balance, porque ele equilibra. O que ele equilibra? Objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, mais uma vez, estratégia não é só de longo prazo, é H1, H2 e H3. O equilíbrio entre o foco interno e o ambiente externo das organizações, o equilíbrio entre medidas financeiras, medidas de capital humano, e entre os indicadores, os indicadores de tendência e os indicadores de resultados. E aí sim, aqui é o coração do BSC, isso aqui é uma das principais etapas, que são os princípios do BSC, e eu vou passar por ele aqui, né, rapidamente. Então, traduzir a estratégia em termos operacionais, alinhar a organização e estratégia, transformar a estratégia em tarefas de todos, converter a estratégia e mobilizar por meio da mudança. Então, eu vou falar rapidamente. Então, traduzir a estratégia em termos operacionais é a questão da comunicação. Então, você trazer da estratégia da mente, né? Então, se você perguntar onde é a estratégia, o que é a estratégia, né? Onde ela está? Está na mente do diretor, está na mente do CEO, está na mente do diretor de marketing? Então, ele veio um conceito de mapa estratégico em que ele tornou algo que estava na mente das pessoas, na mente do diretor, na mente do CEO, uma coisa visível. Então, ele mostra por que ele é um mapa, porque ele tangibiliza algo que torna explícito algo que estava tácito. Ele explica a relação de efeito entre os objetivos de causa e efeito, né? Ele faz a descrição do processo de criação de valor nas empresas. Então, o mapa estratégico é um conceito muito forte, eu vou mostrar, muito validado, enfim. Opa, meu mouse está indo para trás um pouquinho aqui. E aí o segundo princípio é alinhar a organização à estratégia. É a questão dos temas estratégicos. Então, o BSC usa o conceito de temas. Então, como você chega nas prioridades. Então, os temas estratégicos, eles refletem as prioridades máximas da empresa. Eles refletem os grandes desafios da empresa. Então, ele define os temas estratégicos de forma muito clara e o foco, né? Então, o foco está aqui. O foco do BSC é pelos temas estratégicos. E isso também ajuda a integrar, aí sim, a questão do efeito cascata, que vem sendo questionado hoje em dia, mas depende da forma que você faz isso, a gente vai conversar depois, mas ele tem o cascateamento tem que estar feito em virtude dos temas, então das prioridades da companhia, você não perde isso de vista. Muita gente sai fazendo efeito cascata sem levar em consideração os temas, só desdobrando os objetivos de cima para baixo, e perdeu a referência, que são os temas estratégicos. Então, se você perdeu a referência daquilo, realmente não faz sentido fazer desse jeito. E aí ele promove a sinergia de recursos, conhecimentos e competências. Princípio, transformar a estratégia em tarefa de todos. E aí sim, como eu disse, ele difunde a estratégia da sala da diretoria para as equipes operacionais. Então, ele foi a primeira metodologia que disse que não é só na diretoria, né, que a estratégia tem que ser divulgada. Educar bastante o processo de educação, então você usa vários canais de comunicação, mas o mapa estratégico é o principal, mas ele usa diversos canais, as RGS, que são as reuniões de análise estratégica, que eu vou falar depois, se der tempo no final, enfim. E sim, aí um outro questionamento forte, se a gente for by the book, enfim, o sistema de remuneração, vincular o sistema de remuneração e recompensa ao atingimento dos scorecards individuais da organização. Tá? Então, esse é o modelo. Converter a estratégia num processo contínuo, então, avaliar periodicamente, mensalmente, trimestralmente, reuniões o Balance Scorecard, ele faz a avaliação contínua pelas RGS, por meio das RGS, as reuniões de análise estratégicas. Desenvolver uma cultura organizacional que estimule o aprendizado estratégico, então a perspectiva do aprendizado e crescimento é a perspectiva, na verdade, da renovação estratégica. Então,
já se preocupava, eu vou mostrar um slide, da questão da estratégia em execução e da estratégia emergente, como você faz a renovação entre a estratégia em execução e a estratégia emergente. E, obviamente, o orçamento, né? A gente não existe falar de planejamento estratégico sem ter orçamento para executar aquilo que você planejou. Transformar... Opa, o slide voltou. E o último princípio aqui, mobilizar a mudança por meio da liderança executiva. Realizar o Balance Scorecard como um patrocinador. Então, se a iniciativa do BSC não for patrocinada por um diretor, né, um C-level ali, é difícil pegar, é difícil a coisa engrenar. Você tem que ter o patrocínio de um alto executivo da diretoria. E aí sim você dá autonomia para as pessoas, para os integrantes das equipes, assumirem a propriedade do Balance Scorecard. Então, o diretor, o CEO patrocina, mas você é uma equipe que tem autonomia para implementar e divulgar as melhores práticas de BSC na empresa. Enfim, aí implementar um modelo de governança também. Então, a liderança, aqui a questão dos riscos, das incertezas, aí, hoje em dia, o pessoal da governança muito linkado aí com esse mundo tão dinâmico. E aí, assim, outro conceito-chave do BSC, então, as perspectivas de valor do BSC, então, é financeira, né? Eu e o Emílio, a gente usa acionista, então a gente entende que a perspectiva financeira, assim, mas o stakeholder dali é o acionista. Então, a gente entende que essa perspectiva é do acionista, tá? E aqui nós estamos falando dos clientes, então, cliente, a gente está falando cliente e mercado, tudo que é relacionado a cliente, tem uma perspectiva inteira disponível para cliente. Aí vem para processos internos, né? Gestão de processos, qualidade, eficiência operacional, produtividade, inovação, processo de inovação das empresas. Então, o BSC, ele tem ele agrega diversas competências, a aprendizagem e crescimento, que é a visão da renovação estratégica, e é mais relacionada à questão do RH nas empresas, das competências, né? RH, porque ele também incorpora o conceito de core competence, que é uma competência a nível da organização e não do indivíduo. Então, esse é o modelo do BSC, esse é o framework clássico do BSC, e aí eu vou apresentar um pouquinho para você, então vou voltar nos temas rapidamente, depois apresentar o mapa para vocês. Então, o significado de tema estratégico. Os temas estratégicos são os blocos de construção da estratégia. Os temas estratégicos possibilitam a organização concentrar seus esforços no que é prioritário. Então, mais uma vez, o tema estratégico define a prioridade, ele define os grandes desafios, os macro desafios da companhia, e aí sim, a partir dos temas, como desdobra esses temas em objetivos, metas e indicadores. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Aí eu falo do conceito do mapa estratégico. Então, esse é o mapa estratégico. Isso aqui é só... Mas eu vou mostrar um exemplo real para vocês. E o seguinte... Opa, voltou meu mouse aqui, ele está voltando. Então, o que é o conceito de mapa estratégico? É uma arquitetura lógica e abrangente para a explicação da estratégia. Então, mais uma vez, por que foi construído o mapa estratégico? Para tangibilizar a estratégia. Então, na verdade, a estratégia é um conceito vago, abstrato, poucas pessoas entendem. Então, a síntese de um pensamento estratégico, a síntese de um processo estratégico é traduzido no mapa da estratégia, né? Então, é uma representação visual dos objetivos críticos da empresa e das relações de causa e efeito entre eles, tá? E ele mostra também como a organização converterá suas iniciativas e recursos em resultados. E o BSC também é muito preocupado com ativos intangíveis e tangíveis, né? Então, tinha muito um viés financeiro nas empresas. Então, ele combina essa questão de indicadores financeiros e não financeiros, tá? Então, isso aqui, pessoal, é um mapa estratégico real, é um case real, e eu trouxe um mapa estratégico de uma empresa relativamente pequena, não quis estar dizendo uma empresa grande, porque já se tem a imagem de que BSC é para grandes corporações, não é. Qualquer tipo de empresa pode usar o BSC. Então, eu trouxe um exemplo de uma empresa aí com faturamento, né, não muito elevado. Então, como eu disse, então, numa perspectiva financeira, elevar o valor de mercado da empresa. E como eu faço isso? Por meio de aumentar a receita, o EBITDA. Eu não vou detalhar cada parte do mapa, mas é importante que vocês entendam que os KPIs, né, os faróizinhos ficariam acesos aqui, dado se eu estou atingindo ou não esse objetivo. Então, o mapa estratégico, ele é um frame que você batendo o olho, você sabe, eu estou atingindo o objetivo ou não estou atingindo o objetivo. E a questão da relação de causa e efeito, pessoal. Essa relação, poucas pessoas querem investir tempo em fazer. Se eu tiver muito mapa estratégico sem a relação de causa e efeito,
é um jeito de fazer um mapa estratégico, mas quando você configura com essa relação de causa e efeito, quando você vai para a execução, é uma execução extremamente agressiva, pessoal, porque você faz as prioridades e é uma execução muito coesa e agressiva. A agressividade da execução que dá essa relação de causa e efeito é muito forte. Tá? A experiência mostra que essa relação faz a diferença. Então, então vindo do mapa, né, como que eu defino as coisas, os objetivos, e faço a construção. Primeiro eu defino o objetivo, depois eu defino o KPI, depois a meta. Então, a sequência é, primeiro vem o objetivo, depois vem o indicador e depois a meta. E depois eu tenho aqui as iniciativas e os projetos. Então, essa é a sequência. Você define um objetivo estratégico, depois na sequência você define um indicador e depois na sequência você define uma meta. E aí isso não vai acontecer nada se você não for para ação. Então, isso aqui você define o objetivo. Então, como eu meço esse objetivo? Então, para o KPI, ele interpreta como eu mensuro esse objetivo, a fórmula de mensuração desse objetivo. Depois eu vou para a meta, que é a diferença entre o status quo e aquilo que eu quero alcançar. Então, eu vou dar um exemplo prático, simples, só para vocês entenderem. Então, o objetivo, elevar a rentabilidade da base de clientes. Então, qual que é o KPI? Qual que é o indicador? Qual que é a fórmula que me ajuda a entender, a mensurar? Então, eu descrevo isso aqui por meio de uma fórmula. Receita gerada pelo cliente menos custo de aquisição do cliente mais custo de atendimento. Então, como é que eu mensuro? Né? Qual que é a fórmula? Qual que é o KPI desse objetivo? É por essa fórmula aqui. Qual que é a meta? Aumentar a rentabilidade em 20%. Então, essa empresa de arquitetura é um case real também. É uma empresa que ela tinha uma questão de rentabilidade e ela queria aumentar a rentabilidade dela em 20%. E aí a gente falou, bom, tá, então, primeira coisa, vamos entender quem são os clientes rentáveis. Não sei, não sabia quem que era. Então, a primeira iniciativa é implementar a curva ABC de clientes. Eles não tinham noção, estavam perdendo dinheiro, não sabiam onde estava o problema, e vamos então entender onde está perdendo dinheiro. E aí, o segundo momento é desenvolver o kit de manutenção preventiva. Então, uma empresa que você atuava nesse sentido e vendia muita coisa, né, lubrificação, análise de óleo, rolamento e tal, não. Então, para aumentar o ticket médio, empacotou um kit, vários kits, na verdade, e deu uma solução completa aí para o cliente, elevando essa margem. E aí sim, implementou um modelo de relacionamento online, era um relacionamento que exigia uma presença física, então deslocamento, uso de carro, equipamentos, pessoas, e a produtividade e o custo era muito elevado. Então, para clientes que não tinham tanta rentabilidade, enfim, eles implementaram um modelo aí de relacionamento online. Tá? E aí, assim, aí a questão da renovação estratégica que eu falei para vocês, o BSC, por um lado, tem uma estratégia atual, em que você tem que ter uma disciplina de execução muito forte, então aqui, e aí depois vem estratégias emergentes, vão vir surgindo estratégias emergentes, e aí sim você tem que fazer a renovação e a flexibilidade estratégica. E aí está aqui, ó, o BSC se preocupa muito com essa renovação estratégica dentro de uma aprendizagem e crescimento. Então, quais são as novas competências aqui, ó, pessoal, que a empresa precisa dominar para fazer essa oxigenação estratégica, essa renovação do seu modelo estratégico. Então, é um modelo que ele foi muito bem pensado, muito bem elaborado, enfim. E aí sim, a questão da tecnologia, mapa estratégico, como que então se insere a tecnologia? A gente entende que o mapa estratégico, a tecnologia dá o apoio por detrás do mapa estratégico, então ela permeia toda a organização. A tecnologia permeia toda a organização, ela dá suporte em todas as fases. Então, em relatórios financeiros, no atendimento ao cliente, nos processos internos, na questão da aprendizagem, crescimento, treinamento, enfim. Então, ela está por detrás, suportando todo o modelo do Balance Scorecard, ok? E aí, sim, já estou quase terminando, pessoal. Vou só tomar um pouquinho de água aqui. A questão da estratégia, orçamento, ciclo, enfim, da renovação. Meu, só vou falar um pouquinho das RGEs. Então, aí, vamos falar só rapidamente de uma questão da RGE, que pouca gente conhece, esse modelo seria mais ou menos uma coisa parecida como os check-ins dos OKRs, mas é uma coisa que a gente faz mensalmente. Então, como que funciona esse modelo nessas reuniões de gestão estratégica? Acho que não sei se muita gente conhece isso no BSC, mas a gente implementa bastante. Eu e o Emílio, a gente fez diversas vezes isso. Então, é uma reunião de gestão estratégica, é um framework para a gestão contínua da estratégia,
que permite a diretoria da empresa, da unidade de negócio ou das áreas de negócio avaliar o progresso da execução da estratégia, a entrega das demandas dos clientes e a consecução dos objetivos estratégicos dos acionistas e stakeholders. Então, como que funciona esse processo, pessoal? A gente coloca a diretoria, os responsáveis, esqueci de falar, os objetivos do mapa estratégico, todos têm um responsável, tá? Então, não existe objetivo no mapa estratégico que não tenha uma pessoa responsável pela entrega daquele objetivo. Não é a pessoa que vai colocar a mão na massa, mas se o objetivo não acontecer, é a pessoa que vai ser cobrada né, pelo resultado. Então, você reúne a diretoria e os principais, a gerência e os gestores de projetos dentro de uma sala, e o pessoal começa a falar dos projetos, quais são os projetos que estão sendo executados e quais estão verdes, vermelho e amarelo. E aí a gente foca, obviamente, nos que estão vermelho e amarelo, o que precisa ser feito, quais são as ações que precisam ser feitas para corrigir aqueles projetos, e aí toda a diretoria, todo mundo sabe da execução como um todo, como a execução da companhia está acontecendo, como os projetos estratégicos da companhia estão evoluindo, e a gente teve um case muito, muito emblemático, a gente fez a primeira modelo de implementação e numa empresa, né, e né, no primeiro ciclo de implementação das RGS, eles não usavam essa metodologia, e o pessoal viu que na primeira apresentação, quase todos os projetos estratégicos estavam em vermelho. Aí eu lembro do CEO, a gente estava num hotel, né, estava eu e o Emílio, o CEO foi para frente, né, tomou a palavra e falou, bom, quer dizer que os projetos mais estratégicos da companhia estão atrasados. Vocês estão trabalhando em quê? Que é uma situação, depois a gente falou, o primeiro ciclo vocês estão aprendendo, já no segundo ciclo metade estavam vermelho, no terceiro ciclo 1 ou 2 estavam vermelhos. Então, a correção que essa metodologia provoca, a correção que ela provoca na execução é muito grande, pessoal. Então, é isso. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Falei bastante, enfim. Agora vamos para trocar de ideias, bater um papo descontraído e conversar aí sobre o modelo de base scorecard, gestão estratégica e planejamento estratégico. Legal, foi uma verdadeira aula aí, João. Precisava de umas 4 horas, eu acho, para a gente conseguir aprender bem com todo esse material e você conseguir expor tudo que você conhece, exemplos e tudo mais para a gente compreender como um todo a questão do BSC. Mas achei bem interessante essa parte final aí das reuniões. Eu particularmente não conhecia, apesar da gente estar... O Ayrton até colocou aqui, ou 4 dias, realmente. Precisa de bastante tempo aí para discutir esse conteúdo de uma forma bem destrinchada, assim. Mas essa questão das reuniões eu achei bem interessante, eu não conhecia ela aplicada na prática, assim, né, como funciona dentro de uma empresa, e achei bem interessante os resultados, né, como demonstrou o quanto às vezes a gente dá prioridade para a operação e deixa a estratégia de lado, porque geralmente ela é mais complexa, demanda mais trabalho, né, e a gente acaba passando mais tempo aí apagando incêndio, como a gente diz, do que realmente correndo atrás dos nossos objetivos como empresa. Achei bem interessante. Até teve uma pessoa que perguntou aqui no chat onde ele consegue pegar mais informações sobre essas RGS. Então, pessoal, essas informações aqui, no nosso livro a gente detalha um pouco, né? Tem no nosso livro essa questão das RGS, tá? Mas a gente aprendeu aplicando, né? Então, e foi um case era um cliente que estava sendo atacado aí por grandes corporações, ele estava meio encurralado, a gente foi chamado para ajudar ele a se defender de um projeto, e aí a gente falou, vamos bolar, e a execução precisa ser muito ágil, né? Mesmo naquela época, a execução precisava ser muito ágil, ele precisava se defender, ele estava sendo atacado, encurralado de uma forma assim que eu e a Miriam chegava nas reuniões, as pessoas com cara de velório, para dizer, não vai dar, tanta gente aí. Enfim, a gente montou né, o Situation Room, né, a sala de guerra, né, montou uma verdadeira sala de guerra com a diretoria ali, e fomos mostrando quais eram os projetos, identificando o que era diferencial competitivo das empresas, o que era vantagem competitiva, fomos copiando o que era diferencial muito rapidamente, executando uma estratégia de cópia muito rápida, de paridade de oferta muito rápida dos concorrentes e construindo 1 ou 2 vantagens competitivas que eles teriam muita dificuldade, né? Acho que um conceito de estratégia clássico encontra o ponto fraco no ponto forte do seu adversário e ataca. Então, toda estratégia é construída em cima de ponto forte. Então, na verdade, você encontra um ponto fraco no ponto forte do seu oponente e você vai lá e
cutuca aquele ponto fraco e dá uma desestabilizada nele, ele fala, opa, peraí, deixa eu, né, prestar atenção e me proteger também, enfim. Sim. Teve até mais uma pergunta aqui que surgiu que eu achei bem interessante, do Wilson. Ele comentou como não deixar que a fase do planejamento seja contaminada, né, pelos pensadores da execução. Camila, isso é um desafio, eu vou falar que é um desafio, né, realmente o curto prazo ele expulsa o estratégico, isso é clássico, né, o BSC, ele até em algum momento propôs uma estrutura muito forte de projetos, né, então o BSC ele tem uma escola de projetos e processos muito forte, então a gestão de processos e a priorização do H1, H2, H3, ou seja, projetos de horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3, precisa ser muito balanceada, e é assim, a parte de execução vai dar o foco no curto prazo. Então, o que acontece? Muitas empresas focaram muito no curto prazo e alguns se perderam, porque realmente o curto prazo, não existe curto prazo sem longo prazo, não existe longo prazo sem curto prazo. Então, as coisas são um ciclo. Então, você não pode ficar pensando só no curto prazo. A coisa tem que ser dinâmica, você tem que entender que não existe longo prazo sem curto prazo e vice-versa. Então, é difícil contaminar, mas eu acho que uma metodologia de priorização, uma estrutura muito focada na execução de projetos, né, ajuda bem aí nessa alocação e alocação de pessoas também. Então, você tem equipe, ou você até terceirizar alguns projetos com parceiros, né, para conseguir destravar, fazer parcerias para execução de alguns projetos estratégicos da companhia, faz muito sentido. E eu elenquei aqui 3 perguntas que, na verdade, são complementares umas às outras, mas essas 3 perguntas, elas são como se fosse aquela cartinha do +4 do Uno, sabe? De qual? Aquela carta do +4 do Uno, que ela acaba gerando discussão. Mas são questões que estão bastante em alta no mercado aí, que a gente tem ouvido muito, e até eu já discuti bastante com vocês, né? Mas queria trazer essa discussão aqui para o grupo, que é, muitas pessoas vêm comentando sobre o BSC ser uma metodologia ultrapassada, principalmente aí com não diria com a chegada dos OKRs, porque a gente sabe que eles são bem antigos, mas com esse foco que se tem agora em OKRs. Eu queria que você me falasse aí um pouquinho quais são as principais diferenças entre essas duas metodologias e se, de fato, o BSC pode ser considerado ultrapassado, para que tipo de empresas que ele é mais indicado ou menos indicado. Então, vamos colocar aí os OKRs na briga para a gente discutir um pouco esse tema. Tá bom, Cabelo, então vamos falar. Então, para nós, a gente entende tanto de BSC como de OKR, então a gente não vai entrar nessa discussão o que é melhor, né? Eu acho que a discussão não é essa, são modelos de execução da estratégia. O BSC é um modelo histórico muito consagrado, então, assim, quem está questionando, está questionando algo histórico que foi validado durante anos, e obviamente está chegando um modelo de gestão novo, emergente, os OKRs, que já foi muito testado nas startups, nas empresas do Vale do Silício, e está dando muito resultado. Então, são 2 mundos, um mundo tradicional de muito sucesso, com um mundo novo chegando, que também está tendo muito sucesso. Então, são dois titãs, aí são dois mundos que estão se encontrando em algum momento. Eu acho que a questão é fazer a integração entre esses mundos, né? Então, não acho que vou propor, é melhor isso ou aquilo. Então, primeiro, BSC e OKR são metodologias de execução, os dois, deixar claro isso, eles não formulam estratégias, tá? Mas começando pelas diferenças. O BSC tem um modelo de mapa estratégico, ele coloca perspectiva financeira, clientes, processos e capital humano, e os OKRs não, ele é um framework de prioridades. Então, qual que é o objetivo prioritário da companhia? Ele é muito mais simples. Então, assim, na construção, no modelo de construção, é um modelo. Se a empresa tivesse uma prioridade, né? Qual seria o objetivo 1 da empresa prioritária? X, esse é o objetivo. Ponto. Então, assim, não tem relação de causa e efeito entre os objetivos nos OKRs. No BSC é obrigatório isso. É obrigatório você preencher as 4 perspectivas. Então, o que eu acho no BSC em relação aos OKRs, muita gente se enxerga lá. Então, o acionista se enxerga muito claramente na estratégia da companhia, os clientes se enxergam muito claramente na estratégia da companhia, as pessoas que fazem gestão de processos de negócio, que é o mundo real, se enxergam muito na companhia, as pessoas que executam projetos se enxergam muito no BSC, e o capital humano se enxerga. Então, essas pessoas, elas batem o olho no mapa estratégico e falam assim, opa, eu estou ali, estou me vendo, entendeu?
E aí, o dos OKRs, ele é um frame que ele define o corporativo e depois ele libera num processo bottom-up de muito mais autonomia. E a crítica que se faz ao BSC é exatamente isso, que ele é um processo um pouco mais top-down, e as pessoas, às vezes, e muitas empresas implementam realmente de uma forma muito top-down o BSC e vê uma coisa meio que goela abaixo. A gente não faz isso, como você minimiza esse processo tão top-down do BSC, envolvendo as pessoas tanto no processo de formulação como no processo de execução e construção dos objetivos e da estratégia. Então, a pessoa tem a visão do todo, não vê uma parte, né, ele não pega um fragmento da estratégia. O processo de desdobramento, às vezes, a pessoa que vai executar pega um fragmento, então ela não se conecta com aquilo. Ela fala, pô, eu não ajudei a construir, eu não entendo direito por que veio isso para mim e eu tenho que executar. Então, a questão do engajamento fica um pouco difícil, apesar do processo de comunicação. Nos OKRs, não. A diretoria define e fala para o pessoal, me diz o que vocês querem fazer. Por outro lado, tem que tomar cuidado na metodologia dos OKRs, nesse sentido, que pode virar uma lista de desejos de gestores. Então, se não tiver uma conexão muito forte com a estratégia, em pessoas com experiência na formulação de objetivos estratégicos, de objetivos, vão sair lista de desejos, ok? E aí que também é um problema, porque você vai executar uma lista de desejos não vinculada a uma estratégia maior, a uma coisa muito conectada. Então, assim, o que eu acho mais uma coisa, os OKRs trouxeram a visão exponencial, então no mundo do BSC não existia esse conceito exponencial, né? Esse mundo exponencial não existia, era uma estratégia voltada para modelos lineares de crescimento. Os OKRs não, já vem com um modelo, uma estratégia, um framework para modelos exponenciais de crescimento. Então, hoje, a grande discussão é a inovação do modelo de negócio. Essa é a grande dificuldade, como você vai inovar o seu modelo de negócio. Então, como empresas tradicionais não é transformar empresas tradicionais em startups. Acho que quem fez isso está dando muito cavalo de pau aí, está capotando, não sei se está capotando, está dando muito cavalo de pau. É você entender como você pega o seu modelo de negócio e vai mexendo nele e se adequando a essa nova realidade. E é um processo de transformação. Vai ser dolorido, então não vai ser dolor, não acho que não vai ser uma coisa fácil de fazer, que você vai instalar um dedo e no dia seguinte você vai fazer isso. Não, é um processo que vai ter algumas etapas e algumas discussões profundas a serem feitas. Sim, até isso que você comentou vem de encontro a uma questão que surgiu aqui no chat logo no início da tua palestra e agora surgiu novamente, que o pessoal expôs uma situação que realmente é bastante comum nas empresas que utilizam o BSC, que o planejamento estratégico acaba sendo conhecido, né, mais pelos níveis acima na hierarquia, né? Não consegue chegar até outros níveis. Como fazer isso? Como fazer com que as pessoas lá do nível operacional, as pessoas que vão de fato executar a estratégia, que elas tenham conhecimento desses objetivos, que elas tenham conhecimento desse mapa, como fazer que essa comunicação, que essa transparência não se perca, mesmo utilizando o BSC, né? Porque, como você comentou, talvez os OKRs podem não ser os mais adequados, dependendo do modelo de negócio da empresa, então a empresa optou por continuar utilizando o BSC. Como fazer para que não tenha esse desalinhamento aí entre estratégia e operação e essa falta de conhecimento por parte de toda a empresa da estratégia da organização e desses objetivos? Perfeito, Camila. Acho que é uma excelente pergunta. Então, como que a gente minimiza muito isso aqui no Herrero, tá? A gente envolve, no processo de criação, a gente define um núcleo central da estratégia e depois outros 3 ou 4 núcleos que a gente chama que é um segundo escalão. Então, a gente conversa primeiro com, basicamente, não é questão de número, tá, pessoal? É questão de conhecer o negócio, ter poder de decisão, conhecer as operações, conhecer os clientes. Então, as pessoas que mais conhecem dentro do momento mais no nível acima, então a gente envolve essas pessoas no primeiro momento, depois a gente trabalha especificamente com grupos um nível abaixo, né, para essas pessoas contribuírem, se enxergarem no processo estratégico e darem a sua opinião. Então você não pode pegar o BSC e envolver só uma diretoria ou uma gerência. Você tem que descer um nível e você vai fazer por ondas. Então você quebra essa questão do BSC, desdobrar, as pessoas não se enxergam. E outra coisa, o mapa estratégico, a comunicação do mapa, ele tem que estar em todo quanto é lugar. Então, quando você sabe que uma empresa que o BSC pegou, é quando você vê que o mapa estratégico você entra, por exemplo, eu fui num dos maiores bancos aqui de São Paulo, saí do elevador, mapa estratégico printado na saída do elevador. Eu cheguei de cara com o mapa estratégico. O gerente começou a reunião comigo,
falou assim, João, e a gente nem foi fazer um projeto de BSC lá, a gente foi fazer um outro projeto lá. O gente chegou e falou assim, João, abriu um mapa estratégico na tela e falou assim, esse projeto que nós estamos fazendo aqui de expansão do cliente está dentro do mapa estratégico para pesquisa de cliente, aqui vai atender esse objetivo. Esse cara está muito conectado, esse cara sabe muito bem o que ele está fazendo. Esse cara está muito focado na estratégia da companhia. Entendeu? Então, você vê quando a comunicação é intensa, quando a comunicação é muito forte, e um processo de cocriação. Então, acho que... Por que a gente usa o processo de cocriação? Porque a gente já detectou muito no começo esses problemas. Né? Então, a experiência vai mostrando que você vai ter essas dificuldades. Né? Você vai ter essas dificuldades. Aí você fala, pô, como que eu amenizo isso? Então, acho que é o processo de cocriação. Mas eu acho que a dificuldade, Camila, é que muitas pessoas tentam fazer internamente e não conhecem a metodologia em profundidade. E aí a metodologia está aí, cada um adapta a parte que conhece mais, aquilo que mais agrada, aquilo que é mais do gestor, o gestor mais gosta daquela parte, então ele foca muito mais naquela parte. E tem alguns pontos cegos ali acontecendo. Mas eu acho que é a integração e depois um processo de comunicação muito forte. Então, o lançamento de um plano estratégico era uma coisa que era um evento, né? Eu e a gente fez eventos, cafés da manhã de lançamento de planejamento estratégico. Então, você convocava praticamente 100 pessoas, 200 pessoas, e fazia um bate-papo com o CEO, colocava o CEO lá na frente e o pessoal começava a perguntar para ele, que nem você está perguntando para mim. E aí, como é que faz? Como é que não faz? Então, isso daqui, isso. E o cara ia respondendo. Enviava perguntas impertinentes, perguntas difíceis. Né? E aí, vai ter que responder, vai ter que falar por que sim e por que não. Então, assim, se você for querer como se diz, todo mundo concordando com a estratégia, não vai dar, porque estratégia é trade-off. Então, você vai abrir mão de algumas coisas que vai desagradar algumas pessoas. Então, se você não vai ter a unanimidade, né? Se você achar que você vai buscar a unanimidade num processo estratégico, né, que todo mundo vai ver tudo que quer ali, né? E as pessoas têm que ver que a lista de desejos delas talvez não esteja lá, mas o foco é a empresa, né? Então, o seu trabalho vai ser importante, mas talvez um projeto que seja importante para você não é tão importante para a empresa. Então, as pessoas têm que ter esse discernimento, né? A gente está falando da empresa, de competitividade, de concorrência, né? Não esquece que estratégia vem do conceito militar, então as pessoas têm que entender que o jogo que é jogado é duro, né? Então o jogo que está sendo jogado é duro, então é um processo estratégico, né? Enfim, acho que eu espero ter contribuído. Sim, com certeza contribuiu. Essa é uma dificuldade bem comum, né? E geralmente a gente tende a... Eu falei isso até num outro webinar que a gente estava falando sobre transformação digital, né? A gente tende a culpar as metodologias, tende a culpar as ferramentas, mas a gente tem dificuldade de olhar para como a gente está conduzindo e entender aonde que a gente está errando, né? Como a gente sempre comenta, o BSC não é ultrapassado, né? Ele é indicado para muitas empresas. A gente mesmo ainda utiliza o BSC, mesmo sendo uma empresa de tecnologia e mesmo sendo uma startup. E ele funciona para nós. Então, geralmente, o problema não está na metodologia, e sim na forma de aplicá-la e na forma de executar a estratégia, né? Então... Camila, perfeita essa sua colocação. Eu vi alguém postando lá que a cultura devora a estratégia no café da manhã. É isso aí, na veia. Então, assim, são culturas, né? Tem empresas que têm uma cultura top-down. Então, você coloca essa metodologia, ela fica mais top-down ainda. Né? Então, se você for ver nos princípios lá, a estratégia é sair da sala da diretoria. Está lá, é um princípio do BSC. Ou seja, é um fundamento do BSC. E as pessoas não estão aplicando o fundamento do BSC. E aí, culpar a metodologia não funciona, a metodologia é top-down. Você está aplicando o fundamento, estamos desdobrando o mapa com foco nos temas, o cara perde a referência. Então, é desdobrar olhando os temas, os principais desafios, as prioridades da companhia. O cara perde a referência, perde a consistência metodológica, depois fala, não enxergo ali. Claro, você pulou uma etapa ali. Mas assim, a metodologia, ela tem manhas, ela tem detalhes, né? E você só vai pegando essas coisas, aperfeiçoando com a experiência. Então, assim, a experiência também ajuda muito em como diminuir esses probleminhas ou essas dificuldades que nem tudo é perfeito, né? Então, os OKRs não são perfeitos, o BSC não é perfeito, a cadeia de valor não é perfeita, não tem metodologia perfeita, a metodologia é boa. Então, vamos integrar, né? Vamos em vez da competição, vamos integrar as metodologias. Eu acho que é uma discussão meio pequena essa para, enfim. Sim.
muitas pessoas O mundo que nós estamos vivendo e como adequar isso para esse novo mundo. Acho que a discussão, essa é a discussão. Meu ponto é esse aí. Eu não vou discutir BSC ou QA. Quem quiser discutir, discute. Eu quero discutir como entender esse novo mundo e como definir estratégias eficazes e eficientes para esse novo mundo. O desafio é esse. Esse é o desafio. Sim. Até o James colocou uma contribuição aqui que eu achei interessante no chat. Ele colocou assim: para quem diz que BSC é top-down, sempre digo que integrar a equipe nas discussões e decisões é uma decisão da gestão. Perfeito, James, é isso aí. Então, você captou. Então, pessoal, a estratégia é um processo de cocriação e de aprendizado. Então, assim, muita gente fica nos KPIs, no controle, né, na questão do controle, mas é um processo de aprendizagem contínuo, você não para de aprender. E a perspectiva de aprendizagem e crescimento, ela foca nisso, então ela tem uma perspectiva de renovação estratégica. Então, ele não é engessado. Então, as pessoas que dizem isso, parece que talvez não entenderam o que é aprendizagem e crescimento. Né? O que realmente é aquela perspectiva, né? As pessoas estão achando que é só questão de RH, de cultura, de avaliação de desempenho, de atração, retenção e de talentos. É muito mais, é como você implementar uma cultura de inovação, uma cultura de resultado, de renovação estratégica, de tecnologia. Então, quais são as novas competências? Então, aprendizagem de competências. Quais as competências que uma empresa precisa dominar para atuar na área digital? Está dentro da perspectiva de aprendizagem e crescimento, pessoal. Então, dá para a renovação estratégica acontece ali dentro. Muitas das competências, a renovação da estratégia vai acontecer ali dentro. Em resumo, a gente pode dizer que usar o fato de a estratégia ser top-down não justifica a falta de comunicação, a falta de transparência, né? Não justifica demonstrar aí, incluir todos os colaboradores na estratégia da empresa. Até você estava comentando, eu lembrei aqui de um case de um cliente nosso, né, que utiliza também o BSC, é uma grande empresa, e eles têm muito sucesso, né, tiveram muito sucesso na adoção do BSC, e até eles vão estar num webinar nosso amanhã falando sobre o case deles, mas esses dias rolando o feed do LinkedIn, eu vi a foto de um funcionário comemorando X anos de empresa na frente de um quadro com o mapa estratégico. Então, provavelmente, esse quadro tem vários lugares lá dentro, né? Mostrava a pirâmide exatamente, né? Com os objetivos da empresa, com missão, propósito, visão. Então, é uma coisa que está muito enraizada para todos os níveis da organização. Eu achei bem interessante, porque a gente vê que não é só comunicar a estratégia da empresa e comunicar os objetivos lá depois do planejamento estratégico, mas é comunicar constantemente, né? Fazer com que isso seja realmente parte da cultura da empresa. É um processo contínuo, e as RGEs ajudam muito isso, Camila. Então, assim, acho que pouca gente tinha estado falar das RGEs, né? Então, sim, acabava nos KPIs, né? O BSC terminou nos KPIs, enfim, ali, vamos acompanhar aquilo. Não. Né? Assim, não é onde você coloca toda a diretoria dentro de uma sala, todos os POs, ou todas as pessoas responsáveis por projetos estratégicos, dentro de uma sala e faz uma reunião de 1 hora, focando e olhando a sala de guerra ali e vendo o que está acontecendo, não tem como o cara não saber o que está acontecendo, ou aquela pessoa que está participando e faz uma gestão de uma equipe, né? Falar, a pessoa está conectado, né? Tá alinhado, tá engajado ali no processo estratégico, está se vendo, está contribuindo, está conectado com a estratégia. Até eu comentei, né, que eu não tinha ouvido falar e não tinha conhecimento sobre as RGEs, mas o Fernando, que é um parceiro nosso, colocou aqui no chat que essas RGEs seriam mais ou menos a mesma coisa, ou a mesma coisa do que as hacks, né, que esse nosso cliente, por exemplo, faz esse processo e ele chama de hack, então seria mais ou menos a mesma coisa. E uma coisa legal também que a gente faz assim, é nomear com o nome que faça sentido para a empresa, tá? Então, assim, não pegar. Assim, muita gente faz o by the book, né? A metodologia, mantendo a essência da coisa, batiza com o nome de uma coisa que faça sentido para a cultura da sua empresa. Então, a aderência é muito maior. Então, se você quiser RGE, hack, RAI, tem gente que usa RAI, Strategic Meeting. O que a sua empresa se conecta mais? O que faz mais sentido para você? Acho que é muito bacana essa customização de você sair do by the book e ir para para aquilo que tem muita conexão com aquilo que você está fazendo, entendeu? Sim. Até deixa eu ver, teve alguém que mandou um conteúdo que parece interessante aqui no chat,
que é sobre como integrar OKRs e BSC, que é uma pergunta que surge bastante para a gente. Tem como usar as duas metodologias, dá para fazer integração? Então, sim, dá para fazer. E até teve uma pessoa que agora não consigo ver o nome, sugeriu um conteúdo aqui sobre isso, para quem ficar interessado aí em aprender sobre o tema. E deixa eu fazer mais uma perguntinha aí para finalizar, João. Você poderia, assim, nos dar exemplos de empresas que hoje utilizam o BSC e têm bastante êxito, mesmo considerando aí esse contexto de mercado que é tão incerto e volátil? Bunny, Então, Camila, né? Como você falou antes. Não vou poder citar nomes, mas vou dizer assim, empresas que a Herrero tem como segmentos de empresa que a Herrero tem como clientes, tá? Então, o setor de indústria é um setor que usa muito forte o BSC, ele casa muito forte com o setor industrial, tá? Setor financeiro também tem uma coisa muito forte, o setor hospitalar também. Então, eu acho que assim, as empresas de tecnologia obviamente estão usando os OKRs, porque nasceu lá e todo mundo já vem com essa cultura, então ou pelo menos muitas delas usam, algumas usam o BSC ou mesclam, enfim, então, mas eu vejo que muitas empresas grandes, corporações, enfim, segmento de óleo e gás também usa bastante, enfim, empresas pequenas usam, então eu fiz questão de trazer um exemplo de uma startup, esse exemplo que eu trouxe é uma startup, uma empresa pequena, para justamente desmistificar um pouco esse papo que BSC é só para grandes corporações. Não é. Então, eu quero deixar bem claro para as pessoas, BSC não é apenas para grandes corporações. Então, se alguém de você escutou isso, ouviu isso, tira isso da sua cabeça, porque é o modelo de gestão, você adapta a sua realidade, não significa que é só para grandes corporações, não é só para grandes corporações. Então, empresas pequenas, médias, grandes, gigantescas podem usar o BSC. Então, acho que é para todo mundo, basicamente quase para todo mundo. Fiquem tranquilos em relação a isso. Pessoal, vocês têm alguma pergunta aí para fazer ainda para o João? Mais alguma consideração? Eu vi que teve um pessoal que perguntou lá no início ainda também como integrar, né, ou em que momento integrar a análise SWOT com a definição dos objetivos no planejamento estratégico. Então, lembra quando eu mostrei bem no começo da minha apresentação a parte de formulação ali, análise do ambiente interno e externo? Ela é uma das fases analíticas ali do planejamento estratégico. Então, você vai mapear o ponto fraco e forte ali. E depois, obviamente, algum objetivo ele tem que englobar aquilo que você falou ou nas iniciativas, entendeu? Então, na verdade, você define a análise. A análise SWOT é uma das metodologias, né, Camila? Então, existem várias outras aí, enfim. A gente podia fazer um resumo só disso, porque é muita coisa. A gente usa diversas metodologias para fazer essa análise do ambiente, e aí sim você sintetiza em alguma coisa, mas sim, tem que fazer essa conexão entre análise SWOT, principalmente missão e visão. Tem uma coisa que eu queria deixar muito claro, que a gente viu muito, é o pessoal ter essas declarações de missão e visão na parede, né? Então, assim, pessoal, vocês têm que desenvolver seu objetivo, meta e indicador. Isso não é para ficar na parede, isso não é para ficar uma coisa vaga. Sabe o que as pessoas acordam todo dia? Para entregar o propósito da companhia, para entregar a missão da sua companhia. Sabe que você acordou às 5 da manhã para ir trabalhar? É para fazer isso. Então, assim, então, é uma frase que as pessoas não se conectam com aquilo. É uma frase em que está ali na parede, é um quadro que você passa batido e você não o seu trabalho não se direciona por aquilo, ainda está num modelo de gestão estratégica, num começo de modelo de gestão estratégica, não entendeu a função daquilo, né? Entendeu? Então, acho que as pessoas, primeira coisa que eu falei, as pessoas acordam de manhã e falam assim, por que eu vou trabalhar? Né? A missão da minha companhia, o propósito da minha companhia, a visão da minha companhia me estimula a sair da cama, me estimula a dar o meu melhor. É por isso, pessoal. O salário é bom, obviamente, mas não é só pelo dinheiro, né? É pela conexão daquilo que você faz, da diferença que você faz na sociedade, enfim. Eu acho que essa conexão tem que existir. Isso ali começa o engajamento. Não começa só na execução de projetos. O engajamento começa com propósito, missão, visão e valores. Legal. Bom, gente, a gente poderia ficar realmente aqui, como a gente comentou, discutindo por 4 dias sobre esse tema aí, ou mais, né? Porque ele é bastante amplo, mas eu vou transmitir ao João aqui os parabéns. Tem muita gente comentando aqui no chat que foi muito boa a tua apresentação, foi muito bom o conteúdo que tu expôs, né? E comentando o quanto
tu é especialista no assunto, até pelo conhecimento que tu compartilhou aqui com a gente. Então, parabéns, João. Agradeço aí por essa aula, agradeço em nome de todo mundo por essa aula que você nos deu. Pessoal, muito obrigado, espero ter contribuído. A gente veio aqui com esse propósito, com o propósito de compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né? Então, a gente tem isso na cultura da Herreiro de compartilhar, né? O Emílio é uma pessoa que escreveu livros, ele aprendeu, poderia guardar isso para ele. Então, temos uma alma generosa, né? Temos uma alma de compartilhamento, colocamos a nossa alma nisso aqui, vivemos disso, adoramos esse negócio, então somos muito comprometidos com esse tema, né? Então, fico feliz de ter contribuído aí, que fosse um pouquinho, se eu ajudei alguém, né, num pedacinho ali, muito obrigado, estou muito feliz. Se eu te ajudei, a fazer alguma coisinha melhor no seu dia a dia, eu estou muito feliz. Tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, e estou à disposição, quem quiser me adicionar no LinkedIn para conversar, continuar conversando, enfim, é isso.